E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje vamos continuar um pouco sobre o nosso módulo sobre medição de grandezas, né? Hoje vamos falar um pouco sobre transformação de unidades e o uso dos algarismos significativos, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só lembrando, quem quiser me seguir no Instagram, ele é @prof.davimol, que de vez em quando eu coloco algumas curiosidades legais sobre a matemática, fatos históricos, até mesmo macetes para provas também. Então, quem quiser pode me seguir lá. E hoje vamos falar um pouco sobre conversão de unidades, ou também a transformação de unidades. Por que a gente precisa trabalhar com isso? Porque muitas vezes o enunciado ele não dá as informações nas unidades que a gente precisa, né? Então, a gente tem informações em metros, sendo que a gente precisa em centímetros, a gente tem informações em hectômetros para passar para milímetros, e aí a gente precisa saber como fazer essa conversão de unidades. Lá no ensino fundamental, provavelmente você já fez uma tabelinha que era mais ou menos assim, com quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E o que a gente vai ver hoje é muito parecido com isso aí. Mas eu não vou fazer essa tabelinha aí, porque acho que a gente já passou um pouquinho dessa fase, né? Então, para a gente aprender na prática como fazer essa conversão de unidades, vamos fazer um exemplo logo de cara aqui. Por exemplo, nós temos esse probleminha aqui. Quantos palitos de 30 centímetros cabem em um espaço de 4,5 metros? A conversão de unidades vai funcionar da seguinte forma. A gente tem que trabalhar sabendo o que a gente tem e aonde a gente quer chegar. E para a gente resolver, nós vamos usar um método chamado de conversão em cadeia, que consiste em basicamente eliminar as informações que a gente não precisa e chegar nas informações que a gente quer. Isso sempre usando como referência um fator de conversão que tem um valor igual a 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? É, Vamos supor que eu queira pegar esses 30 centímetros e passar para metros. O contrário também daria para fazer. Eu tenho aqui 30 centímetros e eu vou colocar assim, 30 centímetros igual a 30 centímetros. E algo que a gente precisa saber bastante sobre as unidades é que, quando a gente faz uma multiplicação ou uma divisão, as unidades também são multiplicadas ou divididas. E, nesse caso aqui, eu tenho centímetros e quero chegar em metros. Com isso, vou fazer o seguinte. O meu fator de conversão é o seguinte. Eu vou pegar o valor que eu já tenho e vou multiplicar por uma fração. Dessa forma aqui. Mas eu quero que esse centímetro suma. Então, para eu poder cortar esse centímetro, eu vou ter que colocar ele aqui embaixo. Porque aí, depois da minha multiplicação, eu vou poder cortar essas duas unidades aqui. Tranquilo? E ao mesmo tempo, eu também quero achar os metros. E o metro eu vou colocar no espacinho que faltou da minha fração. Aqui. E como que vai funcionar esse meu fator de conversão aqui? O meu fator de conversão ele vai ter um valor sempre equivalente a 1. Por quê? Se ele fosse diferente de 1, eu estaria mudando o valor geral da minha medida aqui. E aí, para eu não modificar esse valor, eu vou fazer uma multiplicação por 1, porque qualquer número vezes 1 vai dar ele mesmo. E para fazer esse fator de conversão igual a 1, eu vou colocar medidas que sejam equivalentes tanto em cima quanto embaixo. Que aí, por exemplo, o que a gente sabe? 1 metro é igual a 100 centímetros. O que está em cima é a mesma coisa que está embaixo. Dessa forma, eu tenho um fator de conversão igual a 1. E para a gente mudar essa unidade, eu só vou
cortar a unidade que não me interessa, centímetro cortaria com centímetro, e vai sobrar o metro aqui. Nesse caso, nós teríamos 30 metros dividido por 100. E 30 sobre 100 são 0,3 metros. Então, eu agora consigo trabalhar sempre com as mesmas unidades para resolver o meu probleminha ali de cima. O que ele perguntou foi quantos palitos de 30 centímetros, que agora a gente já sabe que são 0,3 metros, cabem em um espaço de 4,5 metros. E aí é só a gente fazer a divisão. 4,5 dividido por 0,3. Posso cortar as vírgulas aqui, né? 4 por 3 vai dar 1, sobra 1, baixo 5. 15 por 3 vai dar 5 e resto 0. Então seriam 15 palitos. Ok? Então, para a gente fazer uma conversão de unidades, é sempre esse o raciocínio. Isso aí é útil não só para a gente resolver esse tipo de problema, mas até mesmo para entender algumas conversões que a gente vai fazer futuramente. Por exemplo, a gente tem a questão da velocidade, que para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Por que é 3,6? Fazendo isso, a gente consegue descobrir, tá? Mas isso aí vou deixar para nossas aulas lá da cinemática. Então, sobre a conversão de unidades, é isso aqui. Mas vamos falar um pouquinho também sobre o uso dos algarismos significativos, que eles vão impactar muito para a gente saber qual a resposta certa que a gente vai ter que colocar nas nossas questões ali. E esses algarismos significativos, o próprio nome já diz, são algarismos que têm algum significado lógico para a nossa conta. Porque vamos pensar o seguinte, a gente está fazendo uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo. Aí a gente vai ter a medição lá da distância, e aí, pesquisando aqui, a distância aproximada entre São Paulo e o Rio de Janeiro são 429 quilômetros. E aí vamos pensar, faria algum sentido eu falar que a distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo é 428,478651 quilômetros? Não, né? Porque os 429 quilômetros já são uma medida apropriada para a gente entender o que a gente está querendo saber. Então, os algarismos significativos são basicamente isso. Quando a gente fala que nós queremos 3 algarismos significativos, 2, 4 algarismos significativos, a gente vai restringir a quantidade de números que a gente coloca na nossa resposta. E como que a gente faz para contar esses algarismos significativos? Vamos pegar no caso aqui, por exemplo, para números grandes. Então, colocar aqui números grandes. Para números muito grandes, a gente costuma usar a notação científica que nós aprendemos na aula passada, que a nossa contagem de algarismos significativos vai ser a partir daquele azinho que está multiplicando a potência de 10. Então, se a gente tiver assim, 2.433, eu estou querendo dois algarismos significativos, eu vou transformar em notação científica e só vou considerar os dois maiores números aqui da minha medida. Nesse caso aqui, como algarismo significativo, esse número vai ter que ficar entre 1 e 10, eu vou escrever ele como 2,4. E para saber a potência de 10, a gente faz do jeito que a gente faria normalmente. Coloca a vírgula aqui, vê quanto que a vírgula iria andar para chegar no final do número. Então aqui seria 10 elevado ao cubo. 2,4 vezes 10 ao cubo. Essa lógica também serviria para números pequenos. Se eu for pegar um número pequeno, como por exemplo 0,0037425, e eu quero trabalhar com 3 algarismos
significativos. A ideia vai ser a mesma, mas a gente vai ter que pensar numa coisinha a mais. Esses zeros que nós temos aqui, eles não são algarismos significativos, tá? Eles não vão entrar na nossa contagem. Então, eles não são significativos. Porque é tipo aquela expressão que a gente ouve, o zero à esquerda, que não tem importância, tá? Então, é tudo zero à esquerda, não tem importância nenhuma para mim. Mas eu vou trabalhar aqui com os números que aparecem depois. No caso, se eu quero 3 algarismos significativos, eu vou trabalhar com esses 3 aqui. E aí, a lógica vai ser parecida. Nós temos aqui 3,74. Então, colocaria a vírgula aqui, né, para ele entrar na notação científica. E como eu ando 3 casas para trás, minha contagem é negativa das casas. Assim, 3,74 vezes 10 a menos 3. Aí, beleza. E agora, como eu sei de quantos algarismos significativos eu vou precisar se o enunciado nunca falar isso para mim? Normalmente, você vai entender isso pelos dados do seu enunciado. Por exemplo, vamos dar uma olhada nessa questão aqui. A gente não vai resolver essa questão, mas só para a gente entender. Um jogador de beisebol de massa m igual a 79 kg, deslizando para chegar à segunda base, é retardado por uma força de atrito de módulo 470 newtons. Qual é o coeficiente de atrito cinético entre o jogador e o chão? Atrito cinético a gente vai ver depois, mas o que eu quero ver com vocês agora é essa questão aqui das nossas unidades de medida. Temos 79 kg aqui, 470 newtons aqui. 79 são dois números, 7 e 9. Então, aqui nós temos dois algarismos significativos. Já aqui no 470, nós temos três algarismos significativos. E aí, na minha resposta, eu me preocupo com dois algarismos ou três? A regra é que a gente sempre vai usar o que tiver a menor precisão. No caso aqui, as nossas respostas finais lá, elas vão ter dois algarismos significativos, que a gente vai sempre focar na menor precisão. Que são menos algarismos significativos. Ok? Aí a gente pode resolver a nossa questão normalmente, assim, com as casas decimais que a gente quiser, mas no final a gente vai arredondar para o número de algarismos que ele está dando para a gente. A resposta dessa questão aqui, por exemplo, tinha dado 0,61. Mas a última conta que eu tinha feito era 470 dividido por 774,2. Que aí a gente fazendo aqui na calculadora, vamos ver quanto que daria? 470 dividido por 774,2. Olha só, daria esse número bonitinho aí, ó. 0,607078. 0,67078. Mas como a gente só quer dois algarismos significativos, esse que é zero à esquerda, né, que eu tinha falado, eu vou considerar esses dois. E pela regra do arredondamento, né, a gente olha para o número seguinte para saber se a gente acrescenta 1 ou não nessa última casa. Como 7 é maior do que 5, eu arredondei isso aqui para 0,61. Tá bom então, gente? Então, essa foi uma explicação sobre os algarismos significativos. Vimos um pouquinho também sobre a conversão de unidades de medida. E, como sempre, qualquer dúvida, qualquer sugestão, só colocar aqui nos comentários. Meu contato para aulas particulares também está aqui na descrição. E para continuar aprendendo física comigo, não esqueça de se inscrever. Tá bom então, gente? Obrigado e até a próxima!